ordinário da 20ª legislatura. A presidência solicita que faça o seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.799/2022, primeiro turno, dispõe sobre a instalação e o funcionamento de estabelecimentos comerciais destinados à venda e exibição de produtos que remetam a conteúdo pornográfico, erótico ou obsceno, alimentício ou não, e dá outras providências. Autoria do deputado Charles Santos. Relatoria do deputado Celino Cintrocel. Indago ao relator, deputado Celino Cintrocel, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. De autoria do deputado Charles Santos, projeto de lei 3.799 de 2022, dispõe sobre a instalação e o funcionamento de estabelecimentos comerciais destinados à venda e à exibição de produtos que remetam a conteúdo pornográfico, erótico ou obsceno, alimentício ou não, e dá outras providências. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência, Assistência Social e Desenvolvimento Econômico para parecer. Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substituto número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14º do Regimento Interno. A proposição em exame visa criar regras acerca da instalação e do funcionamento de estabelecimentos comerciais destinados à venda e exibição de produtos que remetam a conteúdo pornográfico, erótico ou obsceno, alimentício ou não. De acordo com a proposição, os estabelecimentos que comercializem produtos com conteúdo pornográfico deverão observar condições específicas com o objetivo primordial de preservar a integridade moral e a dignidade das crianças e adolescentes. De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, é dever do Estado, da família e da sociedade assegurar a crianças e adolescentes com absoluta prioridade, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. A parte dessa previsão constitucional e da Lei Federal 8.069 de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, consolidou no país o princípio da proteção integral que compreende a criança e o adolescente como sujeitos em desenvolvimento com necessidade de proteção e cuidados especiais pela família, Estado e sociedade. O mérito da proposição reside exatamente na proteção à criança e ao adolescente, na exposição e conteúdos obscenos que podem interferir na forma negativa no seu desenvolvimento. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu necessário alterar o projeto original para afastar vícios de inconstitucionalidade dos comandos de natureza eminentemente administrativas que se enquadram no rol de atribuições do Poder Executivo. Apresentou, por isso, o substituto número 1, com o qual concordamos, entendemos, contudo, que o inciso 3º do artigo 1º do substitutivo tem conteúdo demasiadamente abstrato, o que pode prejudicar a aplicabilidade da norma. Sugerimos, assim, a supressão do referido inciso na emenda número 1. Consideramos que a proposição pode contribuir para a proteção da criança e do adolescente. A conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação, em primeiro turno, do projeto de lei 3.799 de 2003, na forma do substituto número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,
com a emenda número 1 a seguir. Emenda número 1, suprima-se do artigo 1º do substitutivo número 1 o inciso 3º. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Charles Santos. Senhor presidente, professor Betão, agradeço pela abertura, pelo espaço, agradeço também pelo relator, pela forma tão responsável e, como sempre, né, do deputado Celim Sintrocel, a forma como ele traz o relatório hoje. Apenas registrar, senhor presidente, que o cerne do projeto é, de alguma forma, contribuirmos com a preservação das nossas crianças, jovens, adolescentes que estão em processo de formação. Não temos por objetivo, por meio deste projeto, prejudicar o comércio em si, de forma nenhuma. Pelo contrário, queremos, sim, que o comércio também e que a forma como são propostas determinadas publicidades ou a exposição de nomes em fachadas sejam de maneira a contribuir com a construção dos nossos jovens, das nossas crianças. Nós vivemos num mundo onde o respeito ele vem se deteriorando dia após dia. Eu acho que cabe a este parlamento preservar isso de uma forma firme, corajosa. Por isso eu quero agradecer ao relator, deputado Celim Sintrocel, embora eu quero trazer uma contestação em relação ao inciso, à supressão do inciso 3º do artigo 1º. Mas compreendo, o relator tem a prerrogativa e torço para que o projeto, em seu objetivo, chegue ao plenário. Eu tenho certeza que encontrará por parte dos colegas, das colegas, deputados, deputadas desta casa, encontrará o apoio e levaremos à sociedade, então, esta possibilidade de proteção, de defesa aos nossos jovens e adolescentes. Portanto, registro aqui o meu agradecimento ao nobre deputado Celim Sintrocel, relator deste projeto, e também agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, por pautar e dar esta oportunidade de expressarmos aqui esta nossa preocupação por meio deste PL com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase do ordem do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 8.971/2024, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para que sejam fortalecidas as ações de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes e de erradicação do trabalho infantil no Estado. Autoria, Comissão de Direitos Humanos. Em votação o requerimento, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.146/2024, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com a senhora Maria do Carmo dos Mares Dias pela publicação do livro O Dom de Cuidar, importante manual para cuidadores de idosos, e por sua dedicação incansável ao trabalho de cuidar das pessoas idosas e de assistência a elas. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Tem terceira fase? Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Esse aqui eu tenho que passar para o Celim. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro, 2 requerimentos da deputada Ione Pinheiro, que eu vou fazer a leitura em conjunto. Se tiver algum problema, só pedir para destacar. A deputada, requerimento de comissão número 11.576/2024, da deputada Ione Pinheiro,
que seja formulado voto de congratulações com a senhora Vera Lúcia de Freitas, município de Ibirité, pela dedicação, pela defesa dos direitos e assistência social dos idosos. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à congratulada em reunião de audiência de convidados da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Também da deputada Ione Pinheiro, requer que, nos termos regimentais, seja realizada a audiência de convidados para entrega do voto de congratulações referentes ao requerimento 11.576/2024. Em votação, os requerimentos, deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Celinho de Sintrocel para leitura e votação de requerimentos de minha autoria e de outros deputados. Requerimento 11.607, os deputados que o subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, a linha 3, a letra A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que empreenda ações de fiscalizações para apurar possíveis situações de desvio de função e de precarização dos trabalhos terceirizados da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e da Copasa Serviço de Saneamento Integrado do Norte-Nordeste de Minas, Copanor, conforme informações apresentadas na 21ª reunião extraordinária desta comissão, realizada no dia 28/1. Autor, deputado Betão, deputado Ricardo Campos. Requerimento 11.610, de 2024, os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103, a linha 3, letra D do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio ao governador Romeu Zema pela apresentação da PEC 24/2023, que suprime o quórum qualificado para a aprovação de lei que autorize a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista e de empresa pública ou a alienação das ações que garantem o controle direto e indireto dessas entidades pelos Estados, e retira a exigência de referendo popular para desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento básico, uma vez que essa proposta fere o direito de participação popular sobre o assunto de relevante interesse público. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao governador Romeu Zema, na cidade administrativa. Autor, deputado Betão, deputado Ricardo Campos. Também de autoria do deputado Betão, do deputado Ricardo Campos, requerimento 11.611 de 2024, requer seja, nos termos do regimento interno, encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de informações sobre os motivos que justificam a sua ausência ou de seu representante na 21ª reunião extraordinária da Comissão de Trabalho e Previdência e da Assistência Social, realizada no dia 28 de novembro de 2024, que debateu as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da Copasa, da Copanor, diante da política de privatização decorrente das parcerias públicas-privadas nessa estatal. Também requerimento 11.640, de 2024, o deputado nos seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, pedido de informação quais são os mecanismos de controle e de fiscalização previstos nos contratos firmados com empreiteiras, com vista a assegurar que obras realizadas nas dependências da referida fundação sejam executadas dentro dos padrões estabelecidos de segurança do trabalho. Destaca-se que, considerando a complexidade do serviço de saúde prestado nas dependências da FEMIG, é essencial que as empresas contratadas operem em conformidade com mais altos padrões de segurança, de modo a não expor os trabalhadores e das empreiteiras, os profissionais da saúde e os respectivos usuários dos riscos. A presente pedido é motivado pelo acidente de trabalho ocorrido no dia 29/11, no Hospital Júlio Kubitschek,
localizado na região do Barreira, em Belo Horizonte, no qual um trabalhador terceirizado de 68 anos ficou soterrado e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiro após 3 horas. Autor do requerimento, deputado Betão. Requerimento número 11.639/2024, dos deputados que o subscreve requer seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para que sejam realizadas, em caráter de urgência, obras de revitalização e melhoria da rede de transmissão e distribuição de energia elétrica do município do Alto Rio Doce, localizado na Zona da Mata, com vista a evitar constantes quedas e interrupção que têm impactado o comércio, as atividades domésticas e em pleno funcionamento do serviço básico com a educação e saúde. Autor, deputado Betão. Por último, requerimento do deputado Betão, que esse subscreve, requer, Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da Copasa, com a participação do diretor-presidente da empresa, Guilherme Augusto Duarte de Faria, e do presidente do Sindágua, Eduardo Pereira de Oliveira. Autor, deputado Betão. Em votação os requerimentos, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celinho, Sintrocel. A presidência recebe o seguinte requerimento para posterior apreciação, né, que é a convocação do diretor-presidente da Companhia de Saneamento, Guilherme Augusto Duarte de Faria, para prestar informações sobre as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa diante das políticas de privatização decorrentes das parcerias público-privadas. Muito bem. Queremos registrar aqui a presença do Superintendente Regional do Trabalho, Carlos Calazans, da qual fará parte agora da terceira fase, da segunda parte da reunião, conforme requerimento aprovado em reunião anterior, para ouvir o superintendente, Carlos Calazans, para apresentar à comissão a recente publicação da lista suja do trabalho análogo à escravidão. Você que sabe, Calazans, quer vir para cá? O senhor terá de aproximadamente 15 minutos, viu, Calazans? Oi. Tá. Vai precisar de quórum, presidente? Não, né? Não, agora, nesse momento, Eu tenho precisa de quórum. atendimento 11h30 no gabinete. Hein? Eu tenho atendimento 11h30 no gabinete. Obrigado, tá? O que é isso? Você foi jogar bola? Tá. Você foi jogar bola? Você vê como é que é. Agradeço imensamente essa casa na presença, né, na presença do amigo, querido amigo, deputado dessa casa, tão lutador, que representa tão bem os interesses de Minas Gerais, sobretudo os interesses dos trabalhadores, o deputado Betão, que muito nos orgulha ser presidente da Comissão de Trabalho. Obrigado. E tão bem dirige essa comissão. Agradecer também os deputados Charles, o deputado, meus amigos e amigas, deputado Celinho do Centro-Ocel, um sindicalista, amigo, querido deputado Betão, presidente dessa comissão. É com muita satisfação e orgulho, e, ao mesmo tempo, um pouco de sentimento, assim, um misto de sentimento um pouco de sentimento amargo, né, deputado? Eu passo às mãos do senhor agora, e através das mãos do senhor, a todos os deputados e deputadas dessa casa, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Casa do Povo, uma lista que não é uma lista muito digna e nem muito satisfatória. A lista que contém 165 nomes esses que ele integra, consagra, reúne todos os empregadores e empregadoras das mais variadas funções e atividades econômicas de Minas,
a chamada lista suja do trabalho análogo à escravidão. Essas empresas, essas mais variados locais, praticaram, ao longo dos anos, trabalho análogo à escravidão. Desses 166 nomes, deputado Betão, nós temos uma composição de quase 1.700 pessoas resgatadas. Então, vou passar em primeira mão para o senhor e também deixar várias cópias que o senhor possa passar para os demais membros dessa comissão, esta lista, e depois analise esta lista. Eu sei que é de autoria do senhor, a publicação em todos os veículos e canais de publicidade desta lista, inclusive uma lei dessa casa, e que essas listas cheguem até o governo do Estado de Minas Gerais, das prefeituras, deputado Betão, que cada uma dessas empresas estão invariavelmente em várias cidades, que também os prefeitos onde estão localizados, os empregadores que compõem a lista suja do trabalho análogo à escravidão, tenham contato com essa lista para poder, assim, divulgar a todo o povo de Minas Gerais. Vou passar o conjunto das listas, viu? Esse eu encaminho. Senhor deputado Betão, muito obrigado por receber oficialmente por parte do Estado brasileiro, do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, através da nossa superintendência, esta lista, senhor deputado Betão. Essa lista é, por que não dizer, nessa casa, um misto de decepção e vergonha. Nós não precisávamos de, no século XXI, não precisávamos de 2024, em dezembro de 2024, estar nesta casa, a Casa do Povo, entregando essa lista para o senhor. Imagine todos aqueles que me escutam, todos os deputados, todas as pessoas que integram essa casa. Eu que milito na área do trabalho há tantos anos, ainda em 2024, verificar as condições que eu verifico em Minas. Muitos podem achar assim, mas Calazans ainda tem trabalho escravo em Minas, ainda tem aquelas pessoas chicoteadas, amarradas, ainda tem aqueles cenários dos séculos XVI, XVII, XVIII. Eu digo para o senhor deputado Betão, em vários lugares que eu andei, em vários lugares que a minha equipe de fiscalizações, os nossos auditores e os nossos parceiros, que inclui o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, vários atores públicos, nós encontramos condições inacreditáveis. As pessoas não acreditam que ainda é possível encontrar em alguns locais as pessoas que no final do trabalho, depois de 10, 11, 12 horas de jornada exaustiva, não têm uma cama para encostar seu corpo e descansar seu corpo para o trabalho na manhã seguinte. Nós deparamos em muitos locais com as pessoas dormindo em verdadeiros, assim, pocilgas, lugares sujos. As pessoas dormindo no chão. O que separa o chão do corpo de um trabalhador e de uma trabalhadora, muitas vezes, é apenas um papelão. Ou, às vezes, o gradeamento da sua cama não tem sequer um colchão direito para que ele possa encostar os beliches imundos. Os banheiros, deputado Betão, senhor presidente da Comissão de Trabalho, os banheiros em condições assim péssimas, muitas vezes sem condições nenhuma que as pessoas façam uma necessidade, a sujeira, o cheiro. Muitos lugares que nós tivemos, ao final do expediente, tinha as mangueiras correndo em cima das lajes ou das telhas de amianto e uma água fria, e as pessoas indo lá. E a gente perguntava para as pessoas assim, mas onde o senhor toma banho? Aí a pessoa, não, eu vou mostrar para o senhor aqui, a gente liga essa mangueirinha aqui, e a gente vem, aí passa do outro lado aquela água fria, daquelas fazendas grandes, fazendas respeitadas, fazendas que recolhem recursos grandes,
de exportação. E ali está ali 12, 20, 30 pessoas molhando o corpo naquela mangueira de água gelada. Água potável, senhor deputado, muitas vezes é num barrilzinho lá no fundo do barraco, e a água, às vezes, com sabão, mas vocês tomam água nessas condições. Doutor, é o que nós temos que beber. Aí um outro fala assim, não, de manhã está um pouquinho melhor porque fica muito gelada, eu ponho no cantil, mas você põe essa água? Doutor, é o que nós temos. Comida, deputado, extremamente precária. Quando o trabalhador não coloca uma marmitinha ali e coloca nas suas costas numa mochilinha e vai colher o café, ou nas fazendas de alho, nas fazendas na colheita, né, e no debulhar da cebola, é um negócio. E às vezes a gente fica falando do campo, então é que isso acontece no campo. Não. Nós tivemos em Belo Horizonte, deputado, 3 trabalhadores análogos à escravidão, trabalhando num sítiozinho aqui em Belo Horizonte, cuidando de animal, as pessoas dormindo num porão de terra, em Belo Horizonte. Não é lá no Vale de Jequitinhonha, não, em Belo Horizonte. Empregadas domésticas, que estão aí também na lista, deputado, de algumas casas e casas luxuosas, onde a minha equipe encontrou trabalhadora de há 40 anos no trabalho doméstico, dormindo no sofá. E o proprietário, ao enfrentar a nossa fiscalização, falou, não é trabalho, não. A pessoa é da minha família, O senhor tem coragem de falar que é da sua família? Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. E o que eles são? Todos médicos. Os filhos são médicos. E a dona Inês, o que ela é? Não, ela não foi na escola, não, mas ela é da família. Não é possível. Não é possível. E deputado Betão e o pessoal da Comissão de Trabalho, são relatos infinitos. Relatos em que... E coisas que eu testemunhei. De chegar perto de um trabalhador na hora da nossa fiscalização e perguntar ao trabalhador assim, como é que o senhor chama? Não, doutor, eu não lembro o meu nome, não. Não, mas pode falar comigo aqui, eu estou fazendo os apontamentos. Como é que o senhor chama? Não, eu não quero falar o nome. Mas o senhor é de onde? De onde você veio? Doutor, não lembro, não. Aí você faz a operação, resgata aquela pessoa, vê o custo que é naquele local, obriga o fazendeiro ou o proprietário daquele local a pagar os custos que envolvem salário, as verbas rescisórias do trabalhador, e ele paga o trabalhador. Esse mesmo trabalhador que estava ali, humilde, destruído, sem humanidade, aí termina, ele recebe o dinheirinho dele, toma um banho, aí a gente aluga um ônibus para levar ele, às vezes, para fora do estado, ou para qualquer lugar. Aí você chega perto dele e pergunta, como é que o senhor chama? Não, meu nome é José de Almeida. Mas senhor... Não, meu nome é José de Almeida. De onde você veio? Eu vim do Piauí. A transferência entre estar vilipendiado e não ter identidade, para depois do resgate a pessoa falar de onde ele é e o nome dele, é uma mudança de civilidade, de civilização, de dignidade. Então, deputado, não há o que pensar do valor da luta contra o trabalho análogo à escravidão, do resgate das pessoas, do resgate à dignidade das pessoas. Eu estou aqui falando na comissão, mas eu poderia estar falando para o Estado inteiro, para milhões de pessoas. Nós não podemos permitir que isso continue. Isso também não pode ficar, deputado Betão, querido amigo, ficar a cargo dos órgãos públicos. Nós temos que criar um meio, uma reflexão nesse final de ano e criar um meio para que 2025 a gente consiga mobilizar toda a sociedade. E os mecanismos dos órgãos de Estado, das prefeituras, e por que não dizer envolver os empresários, isso não é bom para nós. Isso não é bom para nós. Então, nós queremos envolver as entidades empresariais também, porque isso prejudica os nossos produtos. Como eu vou exportar o café, que é o nosso bem precioso,
porque o café mineiro está em todos os lares do mundo, da Alemanha, dos Estados Unidos. Agora, a China passou a querer tomar o nosso café. Como nós podemos exportar o nosso café, se junto com o grão de café está carimbado ali também o trabalho análogo à escravidão? Vai prejudicar a nossa economia, vai prejudicar empregadores e trabalhadores. Não é possível que a nossa inteligência queira isso, permita isso. Então, nós temos que criar canais, e eu acredito que a Assembleia Legislativa tem um compromisso disso. Eu acredito que a Assembleia, como instrumento do povo, tem a capacidade, junto com o meu ministério, com o Ministério do Trabalho, com a nossa superintendência, com o nosso governo federal e com todos os atores, a gente caminhe para erradicar essa chaga, o trabalho análogo à escravidão. Então, é um apelo. Eu estou construindo uma proposta de nós fazermos em 2025 uma grande campanha em todos os veículos de comunicação, fazer um apelo à grande mídia para que insira nos seus programas uma campanha pela erradicação do trabalho análogo à escravidão. Recentemente, nós tivemos o apoio de duas grandes diretorias, de dois grandes times do Brasil, foi a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube, do presidente Pedrinho, e também da diretoria do Clube Atlético Mineiro, inclusive no jogo Cruzeiro e Grêmio. Os jogadores do Cruzeiro entraram em campo com a faixa de combate ao trabalho escravo. A mesma coisa vai acontecer no jogo do Atlético, tão logo restabeleça a presença de torcidas, mostra que há um mecanismo na sociedade, já começa a enxergar isso como uma chaga, com a possibilidade de transcender aqueles espaços naturais de discutir o trabalho. Olha como interessante os jogadores do Cruzeiro com a faixa de combate ao trabalho escravo, todos contra o trabalho escravo, pelos jogadores do Cruzeiro. Daqui a pouco é o Atlético, outros grandes times, daqui a pouco tem todos os locais, por que não colocar a Assembleia também nas redes da Assembleia, nos seus canais de comunicação, sempre vinhetas contra o trabalho análogo à escravidão. É unir a sociedade contra essa chaga, essa coisa nojenta, esse troço que nos envergonha, o homem e a mulher sendo vilipendiados, humilhados, trabalhando de sol a sol, para no final receber alguma coisa, explorando seu corpo com brutalidade. Você não tem capaz de dar uma água, deputado, uma água potável, uma água mineral, uma água para o trabalhador que trabalha o dia inteiro. Não é possível que nós vamos permitir que esses homens e mulheres cruéis desta lista suja continuem perpetuando esse crime. E cobrar também, deputado, o senhor, com a sua autoridade nessa casa, e também o presidente dessa casa, cobrar punição por isso, porque até hoje nenhum praticante desse trabalho análogo à escravidão, esse crime hediondo, pagou com pena. Porque nós não temos nas nossas prisões nenhum empregador que praticou esse crime hediondo, essa coisa absurda. Então, fica também uma cobrança para as autoridades judiciais e policiais que punam esses criminosos. Tanto é que, para cada uma dessa lista, senhor deputado, para cada um, nós temos todos os roteiros, todas as tipificações nos nossos anais. Cada local que está aí, nós temos uma vasta documentação que comprova essa questão do trabalho análogo à escravidão. Eu termino fazendo um convite e, ao mesmo tempo, um pedido. No dia 28 de janeiro, eu sei que essa casa vai estar em recesso, mas no dia 28 de janeiro completa 21 anos da chacina de Unai. De novo, nós vamos lembrar o crime contra os auditores fiscais do trabalho, e, coincidentemente ou não, naquela época, deputado Betão e deputado Celinho, que teve que se ausentar, e colegas que me escutam e me acompanham. Eu era o delegado do trabalho naquele crime. Nós vamos lembrar, em janeiro, 21 anos da chacina de Unai. Até hoje, o crime não está todo solucionado, porque nós temos, dos 4 mandantes, um foragido da justiça, que é o senhor Norberto Mânica, inclusive merecendo até uma publicação por parte das autoridades para persegui-lo, para encontrá-lo, porque ele está foragido já há mais de um ano das garras da Justiça do Brasil.
Então, nesse dia é o dia dos auditores fiscais, é o dia de combate ao trabalho escravo, dia 28 de janeiro, que essa casa realize, senhor deputado, um grande evento para marcar essa data e lembrar desse crime e lembrar dessa luta contra o trabalho análogo à escravidão. Então, eu me despeço agradecendo o senhor por ter recebido das minhas mãos a lista suja do trabalho análogo à escravidão e, mais uma vez, conclamo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para, junto conosco, cerrar fileiras, cerrar ombros, braços e dignidade na luta contra o trabalho análogo à escravidão nas terras de Tiradentes, nas terras das Gerais. Muito obrigado. Obrigado, senhor Carlos Calazans, superintendente do trabalho. Agradeço, né, por estar trazendo esse cadastro aqui de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. O senhor bem sabe que nós aprovamos aqui uma lei, né, que a lista suja tem que estar presente, né, no site do governo do Estado. Foi sancionada pelo governador, mas até hoje não tem nada. Então, nós estamos recebendo, todas as vezes a gente recebe através da Superintendência do Trabalho, por isso nós agradecemos ao senhor. E, passando os olhos aqui, rapidamente, né, depois nós vamos ver, são trabalhadores envolvidos aqui, 1.635. 98, eu diria que 98, 99% em fazendas, né, em sítios. Então, ou seja, é a exploração máxima do trabalhador, principalmente na zona rural, né, que é um processo histórico, né? Então, são trabalhadores que vêm de outras partes de Minas Gerais, de outras partes do país, que vão trabalhar na panha do café, né, ou de alguma outra lavoura, mas principalmente do café, e ficam nessas condições que o senhor bem relatou aqui, né, o alojamento não pode dar nem para chamar de alojamento, né, é um negócio assim para jogar a pessoa ali em cima do papelão, não tem banheiro suficiente para todo mundo, as pessoas têm que fazer as necessidades no mato, não tem água potável, muitas vezes tomando água do açude, né, junto com os bois, com outro tipo de criação, né? Então, mas isso é o fruto do capitalismo, né? O capitalismo leva a essa situação. As pessoas, os proprietários, os donos dos meios de produção, querendo explorar cada vez mais o trabalhador para obter lucro. Então, essa comissão, né, ela está atenta a essa situação, e aqui a gente abre as portas para todos os sindicatos, né, todas as associações de trabalhadores que queiram explicitar, né, na Comissão do Trabalho a situação de exploração que essas pessoas são submetidas. Então, nós vamos mandar para todos os membros da Comissão do Trabalho, né, nós estamos aqui com várias cópias, né, e vamos repercutir isso também no plenário. Então, a gente agradece a presença do senhor, mais uma vez, nosso amigo Carlos Calazans, militante de muitos anos. Vamos mandar para a presidência da Casa também. Beleza. Antes da gente encerrar, é só lembrar aqui, para quem está nos assistindo, que amanhã, às 14 horas, né, teremos aqui uma audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com Daniele Bogione, né? Destacada ativista no enfrentamento do tráfico de pessoas e do trabalho em condições análogas à escravidão. E no dia... Amanhã também, 16h05, o que vai ter aqui? Amanhã que está aqui. Sim, mas o quê? Ah, tá. Agora sim. Uma audiência pública também, né? Da Comissão do Trabalho e Previdência, junto com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Às 16h05.
Então, estão todos convidados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.